No dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E a outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém, Jesus? Amados, todos sabem em que crise nós estamos, né? E a crise que eu me refiro em relação à igreja que professa Jesus, né? A gente sabe que dentro dessa visão institucional que as igrejas representam, diríamos assim, um ofício, né, de se denominarem cristãs, existe uma crise interna e geral do que diz respeito à doutrinação. E vem crescendo muito essa tendência teológica de enfatizar a graça de Deus, ao mesmo tempo negar as exigências dele, como santidade, arrependimento, obediência, conversão. O universalismo mesmo, que é uma tendência muito forte, histórica, e muito forte dentro da história, ela defende e trabalha estas linhas liberais do que diz respeito à exclusão do compromisso, né, com a conduta não só moral, como também confessional, acreditando, para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, acreditando de que o amor de Deus ali derramado em Cristo, ele não tem a justiça, nenhuma exigência de justiça, e acreditando na possibilidade até mesmo de uma salvação automática. Bem, então a gente tem uma preocupação realmente com aqueles que estão aqui nesse culto hoje, porque foi esse texto que o Senhor me pediu para trabalhar, se realmente vocês têm ou não têm, né, a consciência da verdadeira fé, ou se tem e nega, porque alguns não receberam informação suficiente para formar consciência, e outros receberam, mas estão negando. Será qual o problema, a realidade desse problema? Pastor, eu vou fazer apontamentos aqui que vão deixar claro uma coisa para mim e para você: não existe possibilidade de uma salvação em Cristo somente pela fé. Ela se inicia na fé, mas não para nela. Há uma exigência, há uma implicação de que as obras de Cristo estejam acompanhando a confissão da igreja e a sua declaração de fé sobre a obra e a vida do nosso Senhor Jesus. Não há possibilidade de fundamentação, tá? Esse texto que nós abrimos aqui, ele deixa claro em evidência que lá atrás, na primeira aliança, Deus já operava dentro de um padrão de restauração, de reconciliação, de salvação que se estende até o Calvário, até a cruz. Obviamente a gente sabe que quando o Senhor desceu e se encarnou, houve um ajuste ali, né? Mediante o que ele ofertou e cumpriu, um ajuste daquilo que na primeira fase aconteceu, a nível ministerial. Mas eu vou citar o quê? Mas é muito importante dizer aos amados irmãos que a forma de Deus chamar o homem, dar a ele consciência e exigir dele obediência, os elementos teológicos são os mesmos. Só muda a administração. Na antiga aliança é o homem. Ali na esfera da nova aliança é o próprio Deus. Mas então eu quero fazer esses levantamentos aqui para os irmãos desse texto que nós lemos aqui, porque nós temos aqui no texto de Jeremias, né, uma fase daquela panorâmica da salvação. Que a panorâmica da salvação nos escritos diz o seguinte: Deus inicia, né, os preparativos da vinda do Messias, o Messias se encarna e cumpre o que estava exigido, e nós entramos na fase da apropriação da graça, da misericórdia de Deus, que ali em Cristo foi efetuada
e revelada, que é a fase em que estamos aqui, mas que abrange toda a história. Então, Neemias, quando entra na história, ele entra nessa fase, né, ou etapa de restauração e salvação para aquele povo, em específico o povo judeu, mas dentro dessa panorâmica de esperança messiânica. Ou seja, o objetivo é trazer o Messias. E os preparativos estavam sendo feitos. Diríamos então que o que Neemias trabalhou aqui, trabalhou em benefício disso. Trabalhou se esforçando por isso. Por uma linhagem piedosa, da qual Deus enviaria o seu filho. E por meio dela, ele se encarnaria. Ok? Então, nesse texto de Neemias 9, essa fase de restauração que o pastor eu me referi aqui, ela é pós-exílio babilônico. A igreja sabe que o exílio desse povo em relação à Babilônia é uma sentença de Deus sobre o pecado desse povo, quando escravizados, né? Eles passaram por um outro processo ali, diante dos profetas que Deus enviou para uma restauração, e esta restauração, que eu quero frisar bem aqui, ali, né, nessa fase pós-exílio, a restauração ali tinha objetivo, friso, preservar linhagem, não estabelecer civilização, tá? Esse processo de estabelecer, construir civilização, isso é um conceito materialista. Isso está dentro da política, dentro da filosofia ou coisa do tipo. Ali, o interesse de Deus era manter esse povo alimentado e alicerçado pela esperança do Messias. E pela vinda do Messias, que é a restauração definitiva. Tá? Então, tudo que você vê ali no Antigo Testamento acontecendo com esse povo, a iniciativa de Deus querer reconstruí-lo, de restaurar, de querer santificar, de buscar ali entre eles ali o conserto, o objetivo realmente era manter a igreja lá, funcionando, para que quando o Senhor viesse, ele viesse para cumprir de maneira plena e perfeita tudo. Bom, isso que o pastor eu estou dizendo aos irmãos aqui, abrange 3 pontos importantes ali com Neemias. A restauração abrange a reconstrução do templo, a restauração também da observância e obediência da lei, como também da separação do povo de Deus em relação aos pagãos, e a reconstrução dos muros, que ali a intenção realmente era construir uma identidade para o povo de proteção e acolhimento. Tá? Muitos transformaram esse acontecimento aqui de Neemias, essa iniciativa dele, tanto dele como de Esdras, como um objetivo político e materialista. Volto a dizer aos amados irmãos, o interesse de Deus ali, com esses homens, como também com os profetas, volto a dizer, era manter a igreja viva, a igreja de pé, a linhagem fiel. Se nós formos da opinião que essa tentativa de Deus levantar ali esses homens na condição de governador para restaurar Israel e estabelecer um Estado para eles, como é o conceito sionista, materialista, para não dizer franco-maçônico, isso precisa se repetir em Cristo. É um padrão. Eu disse aqui, o que aconteceu aqui com Neemias segue para o Calvário e pode ser visto ali no Senhor o mesmo padrão de exigência para uma restauração. Então, se alguns querem acreditar aqui que exista lá uma campanha deles em formar um Estado, em gerar cidadania para aquele povo com essas iniciativas de restauração, isso precisa se repetir no Calvário. Se repetiu, não. Ali esse conceito político governista, não. Jesus não cumpriu esse modelo nem esse padrão. Então nós temos que entender o seguinte, a antiga aliança, ela precisa se alinhar à nova. E nós não podemos dividir estas épocas dentro do caráter de Deus. Estas épocas existem, estão divididas, são fases, mas o caráter de Deus e a vontade dele é a mesma. Sempre foi, desde que o homem caiu no pecado, trazer o Filho, trazer o Salvador. E a luta realmente foi esta, de que Israel se encarnasse o Salvador. E o caminho histórico foi esse.
E eu estou frisando isso para os irmãos, para vocês tomarem muito cuidado de ir lá no Antigo Testamento, forjar elementos ali, entendeu? De ter o interesse, elementos que eu digo de ensino, de inspiração, para gerar essa controvérsia, né? De objetivos e propósitos que não estão alinhados a Cristo, não estão alinhados ao Evangelho dele. Porque essa panorâmica que eu estou me referindo aqui, ela define que Deus não começa a salvar quando Jesus se apresenta publicamente. Ele começa a salvar e estabelecer graça e misericórdia quando o homem cai no pecado. E ele anuncia a existência do Cristo e do Messias. Ali é o preparativo. Então Jesus não aparece nos 4 evangelhos. Ele já existe antes do homem cair. Sua pré-existência está confirmada pelas Escrituras. E por ele mesmo. Para deixar claro o seguinte, o Deus do Antigo Testamento tem que se encaixar no Novo. As duas alianças são coesas, elas precisam se conversar, elas precisam se alinhar. E eu não posso de maneira nenhuma fazer isso, entendeu? De que alguma coisa lá no Antigo Testamento faça comigo agora, que não foi visto em Cristo, que não se cumpriu nele. Então quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando dessa hermenêutica que traz luz, essência, confirmação, inspiração de tudo aquilo que Deus foi no Antigo Testamento. Jesus é a luz disso, ele é o reflexo disso, ele é a leitura disso. Amém? Ok. Neemias assume essa liderança junto com Esdras e organiza aí no capítulo 9 uma solenidade, como também um rito de renovação de aliança com Deus. Ele inicia ali essa restauração com este ato, a leitura pública da lei de Deus, por meio de sacerdotes, como também escribas, e um deles ali era Esdras. Quando ele começa a fazer a leitura pública da lei de Deus para o povo reage com esse comportamento que eu li com você, respondendo àquela leitura, aquela consciência, com um ato de jejum e arrependimento. E o sinal ali, externo e interno do coração daqueles homens, era o pano de saco, né? E terra sobre a cabeça, demonstrando luto e arrependimento profundo. Segundo aspecto, a separação deles em relação aos estrangeiros, porque até então o povo judeu estava influenciado e com tendências pagãs por estas relações, né, com o paganismo. E essa intenção de separar Israel, separar o povo judeu dos estrangeiros, objetivava desejo de viver em santidade com Deus, e isso tudo pela leitura da palavra. E um terceiro aspecto aqui, uma confissão coletiva de pecados e adoração a Deus em reconhecimento à culpa, como também a busca pelo perdão. Então são esses elementos que estavam ali entre o povo, que testemunham a resposta deles com esse ato de o sacerdote ir lá conscientizá-los do que eles estavam pecando contra a lei de Deus. A reação, o comportamento desses homens em relação àquela consciência foi corresponder a Deus com a profundidade das mesmas exigências que estão contidas no evangelho que Jesus pregou. As mesmas, que eu vou ressaltar aqui: arrependimento, separação do pecado e santidade, a palavra de Deus, adoração e confissão de pecados, os mesmos elementos que estão ali em Neemias 9 estão contidos no evangelho e também são vistos ali pelo Senhor como exigências dele para a relação e para que a salvação dele também se cumpra. E eu vou provar isso para você. Para quem até no que eu disse até agora aqui deva estar duvidoso.
Porque alguns definem que a cruz ali é o relaxamento de leis e mandamentos. Não é. Não é. É a retratação. Não é o relaxamento. Jesus traz à existência a plenitude da lei e do mandamento que os homens corromperam. Mas a lei e o mandamento que sempre existiu. E ele não aboliu. Nada daquilo que é sagrado. Não excluiu. Nada daquilo que é sagrado. Diferente de alguns que têm esse conceito e essa opinião. Você não consegue confirmar isso para mim. Vou voltando para a questão aqui. Estou querendo dizer o quê? Que aquela restauração que Deus prometeu a esse povo, ou ofereceu a eles, com esses elementos de exigência, estão ali também, na esfera do acontecimento do Filho de Deus. A mesma implicação, de que os homens respondam a Cristo, deem a Ele resposta, mediante consciência da palavra, na mesma profundidade, com o mesmo teor de oferta, de entrega, de testemunho, para se salvar. E o pastor, a partir de agora, eu vou começar a dar texto para os irmãos. Então, essa realidade, né, de obedecer, de corresponder, de cumprir o chamado de Cristo, para nós, no que está sendo dito hoje aqui, não pode haver oscilação dentro da história bíblica. Deus, ele continua sendo o mesmo e atuando da mesma forma, que eu quero dizer, com o mesmo caráter, com a mesma vontade. Não pode haver perda nele no que diz respeito àquilo que se cumpriu na nova aliança. Então toda essa fase de preparativos do Antigo Testamento para a vinda do Messias, o comportamento de Deus, a iniciativa dele, os propósitos dele, os objetivos dele, precisam estar alinhados com aquilo que aconteceu no Calvário com nosso Senhor Jesus.